Seja bem-vindo ao nosso canal Missões Internacionais. Subscreva-se e receberá mais notificações sobre os nossos vídeos. Ajude-nos a fazer missões. Vamos falar sobre o número da besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. A primeira vinda de Jesus, ele veio como homem, morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para que nós tivéssemos direito à salvação. A segunda vinda do Senhor, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 em diante. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 em diante. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Por isso você precisa estar preparado agora, porque não há mais tempo. Não sabemos o dia nem a hora da vinda do Senhor. O livro de Amós, capítulo 5, versículo 18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. Marcos, capítulo 13, versículo 24. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o céu se escurecerá e a lua não dará sua luz. Ainda há tempo para você se preparar para a vinda do Senhor. Não sabemos nem o dia e nem a hora. Pode ser a qualquer momento que a igreja irá subir. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Ainda há tempo para você se preparar para a vinda do Senhor. Não sabemos nem o dia e nem a hora. Pode ser a qualquer momento que a igreja irá subir. Após a subida dos santos com Jesus, que irá se encontrar com ele nas nuvens, haverá muita dor e muito sofrimento sobre a terra. Apocalipse capítulo 2, versículo 20 em diante. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixaste Jezebel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. Apocalipse capítulo 2, versículo 21 e 22. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que porém numa cama, e sobre os seus que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. Existem muitas especulações sobre o microchip. Há muitas dúvidas que não sabemos ainda ao certo se existe ou não microchip. O Pentágono cria um microchip para implante no corpo que detecta se pessoa assintomática desenvolve o Covid-19. Foi criado em 2021. Cientistas do Pentágono criaram um microchip que, implantado no corpo, detecta o coronavírus antes mesmo que o paciente apresente quaisquer sintomas. Eles também criaram um filtro revolucionário para remover o Covid do sangue por meio de uma máquina de hemodiálise. Nós sabemos que este é o sinal da besta.
e não podemos deixar que seja implantado em nosso corpo. Mas é o sinal que o anticristo já está preparado e haverá leis que praticamente irão nos obrigar a usar o microchip. E quem aceitar, estará aceitando o sinal da besta no seu corpo. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 18. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. Todos nós sabemos que o sinal da besta é a marca do anticristo. E aquele que aceitar o sinal da besta está se declarando inimigo de Deus. Está se condenando a si próprio. Apocalipse capítulo 14, versículo 9. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos, anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 14, versículo 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Para aqueles que ficarem para a grande tribulação, que não subirem com Jesus nas nuvens. Mateus capítulo 24. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e o que estiverem sobre os telhados, não desça tirar alguma coisa de sua casa, e o que estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Haverá uma perseguição muito grande, porque o Espírito Santo já não estará mais sobre a terra, e somente a besta irá governar este mundo. Quem ficar para a grande tribulação será perseguido até a morte, e se negar a Cristo, perderá sua salvação e irá para o lago do fogo, com o inferno, com os demônios, e será grande tormento para aqueles que ficarem. E orai para que a fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ainda haverá chance para aqueles que ficarem, mas será muito remota, será muito triste, será com muita perseguição. Muitos serão mortos, muitos perderão sua vida. Se negarem a Cristo, serão condenados ao inferno. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9 em diante. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9 em diante.
O anticristo já está agindo sobre a terra, já está confundindo a muitos com novos conceitos religiosos. O livro de João, 1 João, capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é Cristo? É o anticristo, este mesmo que nega o Pai e o Filho. 2 João, 1, versículo 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. E como será o governo do anticristo? E como ele surgirá? Após essa grande tribulação, onde haverá fome, miséria, perseguições, ele surgirá como o Salvador do mundo. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, João apresenta o anticristo ao escrever. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Ele surgirá como um homem que irá ajudar as nações. Será um só governo mundial, e ele será um homem que irá cativar a muitos, com a sua inteligência, com a sua astúcia. Quando o anticristo emergir, será reconhecido e aceito por causa da sua habilidade como pacificador, como líder da confederação mundial. Ele imporá a paz a Israel e ao Oriente Médio, iniciando e formulando um tratado de paz para Israel. Aparentemente, o anticristo trará grande alívio para Israel e para todo o mundo. O tempo de paz é previsto nas profecias de Ezequiel. Tragicamente, uma falsa imagem, uma imagem de grande líder, de pacificador, paz e segurança. Depois de grandes catástrofes, esse homem surgirá como um grande líder mundial. Por um período, Israel terá paz no meio da grande tribulação, mas depois será invadido por exércitos invasores do norte, desafiando a paz declarada pelo anticristo. E ele irá se declarar como um grande líder mundial. Apocalipse, capítulo 16, versículo 14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. O anticristo se declarará um ditador mundial, onde muitas nações irão se prostrar para ele, devido ao seu poderio, à sua astúcia, às suas guerras e projetos de paz travados por ele. Ele irá controlar todas as nações. Apocalipse, capítulo 16, versículo 14. Apocalipse, capítulo 16, versículo 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vai sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. E todos vão adorá-lo, vão idolatrá-lo, vão aplaudi-lo. Apocalipse, capítulo 16. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira, e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. O falso profeta se levantará sobre a terra, será adorado por muitos, o anticristo já está preparado, o homem que irá destruir as nações.
Prepare-se, vigie, não fique para a grande tribulação. Prepare-se agora. Arrependa-se agora dos seus pecados. Se volte para Deus, porque ainda há tempo. Não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor irá voltar sobre as nuvens. Será como um piscar de olhos. O anticristo irá perseguir a igreja do Senhor, irá procurar matar os cristãos, persegui-los até a morte, para que eles venham negar o nome de Cristo. A grande tribulação será um dia de muito lamento para aqueles que ficarem. Não fique para a grande tribulação, porque a ira do anticristo estará presente no mundo inteiro. Apocalipse capítulo 16, versículo 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa das pragas da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Apocalipse capítulo 16, versículo 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras do peso. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que comete e ama a mentira. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que comete e ama a mentira. Marcos capítulo 13, versículo 21. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Marcos capítulo 13, versículo 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. Marcos capítulo 13, versículo 12. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho. Levantar-se-ão filho contra pais, e pais contra filho, e os farão morrer. Naquele dia serão perseguidos por causa do meu nome, Cristo Jesus, e se negarem o meu nome, serão lançados no fogo eterno. Marcos capítulo 13, versículo 24. Ora, naquele dia, depois daquela grande aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Vigie e ore, para que você não fique para a grande tribulação. Prepare-se, perdoe e ame mais, ame o seu próximo. Faça o que estiver ao seu alcance, porque a vinda do Senhor está muito próxima. Naquele dia serão perseguidos por causa do meu nome. Eis que te amo, diz o Senhor. Arrepende-te, guarde o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 19 e 20. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Abra a porta do teu coração, abra a porta da tua mente, para que Jesus possa entrar e te convencer do pecado. Arrepende-te. Provérbios capítulo 1, versículo 28. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Jeremias, capítulo 25, versículo 33. E serão os mortos do Senhor, naquele dia desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados
sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Lucas capítulo 13, versículo 24. Porfiai para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Arrependa-se enquanto é tempo, enquanto você pode ouvir o evangelho, enquanto as igrejas estão abertas, porque as igrejas fecharão, porque a igreja será arrebatada, os santos vão subir com o Senhor, e a terra passará por grande tribulação, onde o Espírito Santo de Deus não estará mais sobre a terra. Não haverá mais quem pregue a palavra. Todos irão subir com Jesus, aqueles que estiverem preparados com suas vestes limpas. Aceite a Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Conserte a tua vida enquanto é tempo. Entre pela porta estreita, porque grande é a porta que leva à perdição. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar como a iniquidade e a idolatria. Porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Porfiar significa teimar. Toda vez que você teima com o Senhor, você está porfiando, você está em rebelião, e é um pecado como o de feitiçaria, como Saul pecou contra Deus. Mas naquele dia da grande tribulação, aquele que tiver rejeitado a palavra do Senhor, aquele que estiver desviado, aquele que tiver transgredido, que aquele que tiver rejeitado o Senhor Jesus Cristo, será um dia de grande lamento e grande aflição. Isaías capítulo 1, versículo 28. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por suas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. No dia da grande tribulação não haverá mais igreja. Os pastores, os líderes irão subir, as igrejas estarão fechadas, o evangelho não será mais proclamado. Aproveite e obedeça agora. Vá nos cultos, honre o seu pastor, a sua igreja, o teu ministério. Abençoe o teu próximo. Ore pelos que vos perseguem. E arrependei-vos agora, porque não há mais tempo. Jesus está voltando. Reconcilie. Ore mais, jejue mais, se arrependa dos teus pecados, se volte a Deus e Ele se voltará a ti. Apocalipse 22, versículo 11. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Santifique-se, sem santidade ninguém verá a Deus. Depois desses acontecimentos, os crentes desviados vão querer voltar, vão procurar os irmãos para reconciliação, vão procurar o pastor para reconciliação, mas será muito tarde, porque aquele povo já estará lá em Sião com o Senhor. Arrependa-se enquanto é tempo, volte-se para Jesus enquanto tu pode achar. O inferno é real, não brinque com a sua salvação. Mateus capítulo 8, versículo 12.
e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Não deixe de pregar o evangelho. Não desanime na sua caminhada. Aquele que vencer até o fim, até o fim, não pode deixar a tua cruz. Pegue a tua cruz diariamente e marche. O inferno é real. Não brinque com a sua salvação. Mateus capítulo 8, versículo 12. 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. É a última hora da igreja. Proclame o evangelho. Levante a cabeça e marche. É a última hora da igreja na terra. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não sejam vistas as tuas vergonhas. Prepare-se, igreja. Jesus está voltando. Prepare-se. O anticristo já está preparado para a grande tribulação. Prepare-se, igreja. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não sejam vistas as tuas vergonhas. O arrebatamento é somente para os cristãos, para aqueles que aceitaram a Cristo e estão com suas vestes limpas. Subirão com Jesus nas nuvens e será como um piscar de olhos, como um ladrão que vem de noite, onde muitos não irão perceber. Após isso serão 7 anos da grande tribulação, onde Satanás irá governar, onde irá destruir aqueles que ficarem e aqueles crentes que estão desviados, fora da direção de Deus. Serão 7 anos de grande tormento. Após isso, Jesus descerá com todos aqueles que subiram, descerá dos céus, e onde começará o milênio, onde Jesus irá governar por 1000 anos. Acompanhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e compartilhe, porque você estará evangelizando as nações através de compartilhar e se inscrever no nosso canal. Nos ajude a pregar o evangelho, a verdadeira palavra de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a tua vida. Ore por nós, ore pela igreja para que venha subir em santidade com Cristo quando Ele vier sobre as nuvens. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo.